Queria desde já agradecer-vos a vossa presença. Estamos muito contentes, estamos a ver que este é um tema que atrai as pessoas e ficamos muito contentes porque felizmente vamos começar ou retomar aqui o ciclo Masculinidades em Debate, muito continuando esta lógica de tentarmos perceber a interseção entre género, desporto, como é que nós construímos e contribuímos para masculinidades saudáveis e cuidadoras e, portanto, hoje o tema será, como sabem, violência e género em contextos desportivos, e eu estou particularmente entusiasmada, em nome da equipa, porque temos duas convidadas de excelência. Portanto, vamos ter o prazer de ouvir a professora Cláudia Pinheiros, co-coordenadora do Observatório Nacional de Violência contra Atletas, e a doutora Lara Ximenes, que é investigadora aqui do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, a quem, pronto, começamos logo desde já por agradecer, não só a presença, mas sobretudo a disponibilidade para virem partilhar um bocadinho connosco aquilo que é a vossa experiência. Portanto, o que é que eu ia sugerir? Eu vou começar por fazer uma breve introdução, não é? Uma breve apresentação daquilo que é o percurso, aqui um bocadinho a nota biográfica das duas oradoras e depois vou passar a palavra à doutora Cláudia, se concordar, vou-lhe passar a palavra para nos apresentar aqui o observatório. E depois, entretanto, a doutora Lara faz a sua apresentação e no final trocamos algumas impressões. Portanto, sem mais delongas, vamos então começar por conhecer pela mão da doutora Cláudia o Observatório Nacional de Violência contra Atletas. Trata-se e naturalmente que a doutora Cláudia explicará melhor que eu o que é esta plataforma, mas dizer-vos que a professora Cláudia Pinheiro é professora auxiliar no ISMAI, doutorada em Ciências Sociais, com especialidade em Sociologia do Desporto, pela Universidade de Leicester, Inglaterra, e, portanto, ela integra desde já a equipa coordenadora deste observatório de que falávamos, além de ser uma ex-atleta internacional de ginástica artística, portanto, perfeitamente experiente nestes domínios numa modalidade particularmente desafiante. Um, Lara Ximenes é investigadora no projeto Uncover, um projeto aqui do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, relativo à violência sexual nas paisagens mediáticas portuguesas. É mestranda, mas em jornalismo e comunicação na FLUC. A investigação da Lara tem-se centrado nas representações mediáticas da violência sexual no desporto, de formação e alto rendimento, e tem toda uma outra experiência, já foi bolseira de investigação no Laboratório de Comunicação e Saúde da Faculdade de Medicina, em simultâneo integrou o Gabinete de Comunicação de Ciência também, e também foi bolseira de iniciação científica no Instituto Jurídico, aqui da Faculdade de Direito da Faculdade de Coimbra, desculpem, da Universidade de Coimbra, e portanto nesse sentido, como veem, temos aqui duas pessoas perfeitamente à vontade para nos vir transmitir o seu conhecimento. A sugestão é que comecemos então pela mão da doutora Cláudia a conhecer esta plataforma, o Observatório Nacional da Violência contra Atletas, e depois isso será o mote para continuarmos a discussão aqui com a doutora Lara. Doutora Cláudia, quando quiser, sem mais delongas, o palco é seu, digamos assim. Muito boa tarde. Quero começar por agradecer o convite, que foi formulado para estar aqui presente. É sempre um prazer poder vir partilhar aqui um pouquinho, a informação que tenho e os dados que temos deste observatório. E aquilo que eu vou falar então é apresentar um pouco o observatório, dados que temos do observatório e depois tecer algumas considerações naturalmente, e que poderão ser o mote depois eventualmente para algum tipo de questões. Como eu disse, e como já foi apresentada, eu venho, neste momento não é a Universidade da Maia, só apenas aqui uma correção, e sou uma das coordenadoras do observatório. Observatório este que neste momento está em fase, digamos, de reestruturação, de alguma reformulação, mas que não queremos deixar cair e queremos continuar a trabalhar em torno deste observatório. Como eu disse, vou aqui então apresentar alguns aspectos relacionados com o observatório e dados que aqui temos. Ora, bom, isto partindo aqui deste pressuposto, digamos, e que acho que toda a gente reconhece, é que o desporto é algo extraordinariamente importante na atualidade.
que ajuda a promover competências, comportamentos que acabam por contribuir de uma forma extraordinariamente positiva para o bem-estar social, físico, quer de crianças, quer de jovens, mesmo também de adultos. No entanto, o que a investigação nos últimos tempos nos tem vindo a mostrar é que a violência e o abuso estão presentes em variedíssimos desportos. E isto acaba naturalmente por ter um impacto profundo ao nível do desempenho dos atletas e também ao nível do seu próprio comportamento. De facto, a investigação tem vindo a mostrar que os participantes nas mais variadas modalidades desportivas podem sofrer efeitos adversos ao nível da sua saúde, segurança, bem-estar, muitos desses efeitos causados pela violência que por vezes é exercida contra eles. Isto tem ganho visibilidade, grande visibilidade e consciencialização, principalmente porque atletas de ambos os géneros, e especialmente atletas que têm já um estatuto desportivo bastante proeminente, têm vindo a público denunciar e condenar diversos tipos de situações. E exemplos disso são, nomeadamente, o caso do abuso sexual ao nível da ginástica feminina nos Estados Unidos da América, casos que já ocorreram de bullying, intimidação no ciclismo no Reino Unido, Holanda, Nova Zelândia, o caso mais que também foi falado aqui há uns tempos, do beijo do Rubiales à Jenny Hermoso. Ultimamente também nas redes sociais, e lá está porque sou da ginástica, também foram aparecendo algumas notícias relativas a atletas, nomeadamente da Roménia, a relatarem situações abusivas por parte de alguns treinadores. Portanto, as coisas estão a vir ao de cima e estão a começar a ser noticiadas. Portanto, isto tem sido alvo também já de numerosas investigações em vários países, aparecendo já inclusivamente vários projetos a nível europeu envolvendo vários países, financiados pela Comissão Europeia, e como eu disse, isto tem saltado bastante para os meios de comunicação social. É, na realidade, algo que preocupa investigadores, preocupa os intervenientes no fenómeno desportivo, ou pelo menos alguns intervenientes no fenómeno desportivo, e naturalmente também aqueles que estão mais responsáveis pela proteção de crianças e jovens no desporto. E é um bocadinho neste contexto que este observatório surge em plena pandemia, que foi um desafio, precisamente para tentarmos dar voz, digamos assim, a vítimas e ex-vítimas. Portanto, ele no fundo é, como está indicado, uma plataforma online de relato anónimo, confidencial, de situações de violência contra atletas, situações que podem ser vividas diretamente ou testemunhadas. Portanto, é dar voz, como eu disse, a vítimas, a ex-vítimas, a todos e a todas aquelas que testemunham situações que percepcionam como sendo situações de violência, ou que tomaram até conhecimento de situações de violência, também as podem aqui relatar. Os grandes objetivos deste observatório, como indica, é fazermos o levantamento destas situações de violência contra atletas, caracterizar estas mesmas situações, procurarmos encaminhar as pessoas que o desejem explicitamente para as autoridades competentes e ainda que tudo seja anónimo, há um espaço onde alguém que sinta que necessita de algum tipo de apoio, aí pode deixar um contacto e só apenas neste caso é que nós entramos em contacto para tentar percebermos que tipo de apoio é que a pessoa necessita e então faremos o encaminhamento para a entidade competente, nomeadamente os nossos parceiros, que temos como parceiros o IPDJ, o Comitê Olímpico, a Ordem de Psicólogos, a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto. Também é nosso objetivo contribuir, naturalmente, para desenvolvermos alguns estudos nesta área e também, de certa forma, com os números que vamos tendo de relatos, fazermos chegar a quem tem poder para trabalhar ao nível das políticas e medidas de prevenção e combate à violência contra atletas. Relativamente aos dados que nós vamos tendo, podemos dizer que atualmente, até o momento, temos sensivelmente 80 relatos. Destes 80 relatos,
14 foram de atletas que vivenciaram ou vivenciam comportamentos de violência, 22 são de pessoas que tomaram conhecimento de alguma situação de violência contra atletas, mas que não testemunharam essas situações. 8 relatos são de ex-atletas que vivenciaram comportamentos também de violência e 36 são de testemunhas. No que diz respeito ao perfil destas pessoas que tendem a fazer estes relatos, são maioritariamente mulheres, com uma média de idades de 38,95 anos, e em que a escolaridade vai desde o ensino secundário até ao doutoramento. 25% destas pessoas que efetuaram relatos são da região do Porto, 23,8% da região de Lisboa e depois os restantes respondentes são provenientes de outras regiões do país. Quem são agora as vítimas, digamos assim, e ex-vítimas, o perfil destas pessoas? A média de idades das vítimas ou ex-vítimas é de 16 anos. 32 destas vítimas são do género feminino e 47 do género masculino. E a escolaridade vai desde o primeiro ciclo, o primeiro ano do ensino básico até ensino secundário, licenciaturas e mestrado. No momento, e como está também, a maioria destas vítimas ou ex-vítimas são de nacionalidade portuguesa e são heterossexuais. Relativamente ao nível de prática destas vítimas ou ex-vítimas, foi indicado que cerca de 22,5% eram atletas ou teriam sido atletas de nível internacional e 41% de nível nacional. E estas vítimas ou ex-vítimas são provenientes das mais variadas modalidades. E ao contrário do que às vezes é um pouco considerado que, por exemplo, a ginástica, porque é onde têm aparecido efetivamente mais casos a vir a público e alguns escândalos maiores, digamos assim, a maior parte dos relatos que nós temos não são provenientes da ginástica, ainda que tenhamos alguns, mas aqui neste caso a maior parte dos relatos que vamos tendo são relativos ao futebol. Depois, como aí vemos, o basquetebol, e só depois é que temos a natação, a ginástica e depois a patinagem, o hóquei, o futsal. Portanto, estes relatos são provenientes de várias modalidades ou relativos a várias modalidades. Relativamente à frequência da violência sofrida, verificamos também que cerca de 47,5% afirmaram que esta violência ocorreu quase todos os dias e 16% que ocorria apenas uma vez por semana. 48% dos respondentes referiram também que os episódios de violência foram dirigidos a mais do que uma pessoa. Foi também ainda referido que as vítimas e as ex-vítimas, ou ex-vítimas e as pessoas agressoras frequentavam o mesmo local de prática e o local onde esta violência tende a ocorrer, foi relatado que esta violência tende a ocorrer mais no interior, ou local do treino, ou no interior, ou local de competição, ou ainda também, como eu disse, nas estadias em estágios, ou em competições, e depois então online, ou ainda nos balneários. Relativamente aos tipos de violência, é importante aqui salientar o seguinte: nós neste formulário que temos online, e isto é uma das coisas que nós estamos neste momento a pensar e reestruturar um pouco, mas os dados que temos é que nós no formulário temos um conjunto, uma lista, chamemos assim, bastante extensa de comportamentos. E, portanto, quem acede ao formulário para relatar alguma das situações, seja na qualidade de testemunha, tomou conhecimento, vítima ou ex-vítima, vamos imaginar uma vítima acede ao formulário em função da situação que vivenciou, vai olhar para aqueles comportamentos e vai dizer, ok, eu percepciono isto como uma forma de violência física ou uma forma de violência psicológica e por aí fora. E então, o que é que nós verificamos? Que ao nível da violência física, os comportamentos que foram mais apontados tidos como forma de violência física são as agressões. Agressões que podem ser com o corpo, com diferentes partes do corpo ou ainda com objetos.
Também a obrigação de competir, e aqui a obrigação de competir pode ser ou com dor ou lesão, ou sem ter as condições emocionais adequadas para competir. Os comportamentos de natureza sexual, que para além de serem considerados um tipo de violência sexual, também foram considerados por muitos dos respondentes como uma forma de violência física. Depois temos também as cargas de treino excessivas, os abusos nutricionais, e aqui consideramos a privação de alimentos e as dietas alimentares, também a estimulação da agressividade e a negligência. Ao nível da violência psicológica, os comportamentos mais apontados foram os insultos, as ameaças, as humilhações, a exposição a berros, mentiras, boatos e horrores e ainda a discriminação, que também foram, e importa referir, considerados uma forma de violência social. Mas estes foram aqueles que foram mais considerados como forma de violência, como eu disse, psicológica. A nível da violência social, como eu referi, os insultos, as ameaças, as humilhações, mas também aqui temos a descredibilização da imagem pública, assim como a difamação e a exclusão social também. E depois temos, naturalmente, a violência sexual, com números mais baixos, relativamente à violência de natureza psicológica ou física, mas também aparecem algumas indicações, nomeadamente tentativas de violação e violação. No que diz respeito ao impacto desta violência sobre as vítimas e os motivos para a prática, relativamente aos impactos, aquilo que verificamos é que foi relatado que estas vítimas ou ex-vítimas apresentam maior tristeza, nervosismo ou ansiedade, seguindo-se a dificuldade de concentração, o empobrecimento do desempenho desportivo, a perda de interesse por atividades de lazer e ainda a dificuldade em dormirem ou em adormecerem. Relativamente aos motivos para a prática, tentarmos perceber através da percepção das pessoas o que é que poderá estar por trás desta violência contra atletas. E então aquilo que foi indicado é a falta de competências interpessoais e sociais das pessoas agressoras, seguido da falta de competências técnicas, da cultura desportiva, muito centrada nos resultados, a psicopatologia das pessoas agressoras e também a enorme pressão por resultados. Como é que as vítimas, isso também é algo que temos no formulário, reagiram a estas situações? Então, algumas das vítimas pediram apoio aos encarregados de educação, outras vítimas falaram com amigos, e, por último, algumas, mas muito menos, procuraram lidar com a situação sozinhos. Relativamente às pessoas agressoras, a maioria das pessoas agressoras foram identificadas como pertencendo ao género masculino, no entanto, também foram indicadas mulheres agressoras. É importante referir que quem acede ao formulário pode indicar mais do que uma pessoa agressora, pode existir efetivamente mais do que uma pessoa agressora. O que se verifica precisamente nos relatos apresentados, em que cerca de 41% das pessoas que efetuam os relatos indicam precisamente mais do que uma pessoa agressora. A maioria, 90% das pessoas agressoras são de nacionalidade portuguesa e têm uma média de idades de 37,98 anos. O grau de escolaridade destas pessoas vai desde o ensino básico até agressores com doutoramentos. No que respeita à relação das pessoas agressoras com as vítimas ou as ex-vítimas, verificamos que estas pessoas agressoras são maioritariamente membros da equipa técnica e aqui nestes membros estão incluídos os treinadores adjuntos, auxiliares, mas também existem cerca de 14 respondentes a dizerem que há agressores que são membros da organização desportiva. No nosso formulário, desculpa, no nosso formulário também temos um espaço, se as pessoas o desejarem, onde podem descrever de forma um pouco mais detalhada a situação que vivenciaram ou que testemunharam. E aquilo que trago são precisamente algumas descrições que retiramos
não sabemos exatamente quem são as pessoas, naturalmente, mas onde as pessoas relatam as situações que vivenciaram ou que testemunharam. Como aqui está, para além da violência a que fui sujeita, também a testemunhei na mesma altura em que passei por estas situações, também outras colegas de treino sofriam nas mãos do mesmo treinador. Berros, sapatadas ao ponto de deixar mãos marcadas nas pernas, olhares nas competições que gelavam. Nas competições, se não fazíamos o que era esperado, se a nossa prestação não ia ao encontro das expectativas do treinador, simplesmente este deixava de nos dirigir a palavra. Ou ainda, como ali diz, treinos debaixo de gritos constantes, insultos e muitas vezes placas na cabeça para não sermos lesmas. Passaram 25 anos e as marcas psicológicas e as frases ouvidas continuam registadas e com impacto, o que demonstra bem o impacto que este tipo de situações têm sobre atletas e ex-atletas. Isto são apenas alguns exemplos, o abuso verbal, como está, a linguagem imprópria também, ou ainda, deixo mais uns, apenas para saberem, terem conhecimento mais um, estes são apenas alguns exemplos que foram retirados. Porque existem muitos mais. O difícil é escolher o que nós gostaríamos de aqui trazer. Naturalmente, quando nós olhamos para este tipo de situações e tendo eu sido atleta e tendo visto muita coisa, tendo testemunhado também muita coisa, naturalmente a questão que aqui se coloca, mas como é que tudo isto acontece? Porquê que tudo isto acontece? Como é que se pode explicar aquilo que nós podemos chamar uma normalização deste tipo de comportamentos no contexto desportivo? O facto de não se questionar, não se desafiarem este tipo de comportamentos. Aquilo que nós podemos dizer é que desde muito cedo os e as atletas, e aqui vou dizer tanto homens como mulheres, acabam por aprender e normalizar aquilo que no contexto desportivo vamos lhe chamar, entre aspas, uma certa ética desportiva. Sendo esta ética definida, como diz Coakley, como um conjunto não escrito de normas que muitas pessoas no contexto desportivo aceitam como sendo os critérios dominantes para definir o que significa ser um atleta e reivindicar com sucesso uma identidade como atleta. E são características desta dita ética, uma disposição para fazer sacrifícios, uma aceitação tácita de que não há limite para a busca da melhor ou da máxima performance. Portanto, através da socialização nas suas modalidades desportivas, os atletas acabam por incorporar as crenças que predominam e que são partilhadas pelos outros membros da configuração desportiva. O desejo de sucesso mascara o perigo de diferentes formas de violência, tornando-se muitas vezes difícil para atletas desafiar ou resistirem aos comportamentos dos seus treinadores. Isto pode ajudar, não digo que explique na totalidade, de forma alguma, mas pode ajudar a explicar a razão pela qual atletas não questionam os comportamentos que geralmente são apresentados como a única forma de obtenção de objetivos desportivos. Para estes atletas, torna-se difícil examinarem as suas próprias experiências de uma forma mais distanciada. Os atletas acabam então por incorporar as normas, valores, crenças, disposições, padrões de comportamento do grupo desportivo mais vasto. Para um melhor entendimento destas situações de violência que os atletas vivenciam, é importante olharmos para as relações que eles mantêm com treinadores, com progenitores, dirigentes desportivos e até federações. Um treinador, como é que constrói a sua reputação? Constrói a sua reputação de acordo com os resultados dos seus atletas. O que significa que tem muito a perder se os seus atletas não obtiverem também resultados. Portanto, através dos resultados dos seus atletas, os treinadores procuram reconhecimento, procuram sucesso, aumentar a sua influência dentro da modalidade, procuram estatuto. As suas carreiras, bem como os seus lucros financeiros, dependem muito das performances dos seus atletas. Há estudos que referem ainda que os treinadores não só são efetivamente os detentores de um determinado tipo de conhecimento, como também se preocupam em demonstrar esse mesmo conhecimento para assim obterem o respeito e a admiração dos seus atletas.
de facto, demonstrarem esse conhecimento é tido como uma forma de legitimarem a sua posição e o seu estatuto. E não serem capazes de o fazer pode ser entendido por muitos como uma lacuna. Mas também é importante olharmos para o lado dos atletas. Também estes desejam treinadores com um conhecimento especializado, com as habilidades que lhes permitam obter sucesso e alcançar os objetivos que eles próprios estabeleceram. Se as suas performances e resultados forem bons, não só os atletas aumentam o seu estatuto, como também os treinadores veem a sua reputação e poder aumentar dentro das respectivas modalidades. Mas se as performances forem menos boas, a reputação e poder dos atletas e treinadores poderá diminuir. Isto significa então que temos, de um lado, treinadores a necessitarem do sucesso dos atletas e do outro lado temos atletas a considerarem os treinadores como aqueles que controlam, de alguma maneira, o acesso aos seus objetivos pessoais. Pode-se então observar o quê? Que entre treinadores e atletas existe uma relação de dependência mútua. Porém, num contexto desportivo e de alto rendimento, podemos dizer que os treinadores se encontram numa posição ligeiramente privilegiada, uma vez que reivindicam serem os detentores do conhecimento, da experiência, da sabedoria e dos meios que irão ajudar os atletas a obter sucesso. Muitos treinadores, para além das suas próprias expectativas pessoais, também são sujeitos a pressões externas, provenientes de outros atores que também esperam deles bons resultados. E estas pressões que são exercidas por vezes sobre os treinadores também podem conduzi-los a verem os seus atletas como verdadeiras máquinas, como corpos produtivos que existem e são moldados para alcançarem vitórias. E como tal, nas suas relações com os atletas, alguns treinadores, ainda que possam acreditar estar a trabalhar de acordo com os interesses dos atletas e até a pensar que estão a contribuir para o seu bem-estar, tendem a colocar uma grande ênfase na performance e nos resultados. Tais pressões e expectativas podem levar ao aparecimento de práticas disciplinadoras por parte de alguns treinadores. Devido ao que está em jogo, alguns treinadores não hesitam em abusar verbal e emocionalmente dos atletas, usando insultos e humilhações para os provocar. A tal posição, algo privilegiada em que alguns treinadores se encontram, conduz a que alguns olhem para as suas ações mais autoritárias e abusivas como algo perfeitamente legítimo. Alguns treinadores tendem mesmo a justificar algumas das ações mais abusivas como estratégias de motivação para os atletas melhorarem as suas performances. Ou ainda, como nos diz David, para alguns para alguns treinadores, este tipo de práticas e de comportamentos são considerados, e cito, um poderoso estimulante e um pré-requisito para a construção do caráter e de empurrar, neste caso, atletas até ao limite. Então, temos o quê? Atletas que apresentam uma tendência para aceitar, sem desafiar e questionar este tipo de práticas e comportamentos, ajudando a legitimar desta forma a autoridade dos treinadores e a sua habilidade para controlar o comportamento dos atletas. Ainda que muitos atletas, por vezes, possam estar conscientes da natureza desviante de muitos dos atos que vão vivenciando, o seu compromisso com a cultura existente, a dependência dos treinadores e ainda também de outros membros da configuração desportiva, pode levar a que desenvolvam um alto nível de tolerância em relação a comportamentos menos apropriados. Como disse, entre treinadores e atletas existe uma relação de dependência mútua. E os atletas que tendem a refletir as crenças que predominam na cultura desportiva, que apresentam aquilo que alguns autores designam como a boa atitude, estes atletas muitas vezes são utilizados como modelos para imitação. E aqueles que na procura de sucesso não estão preparados para fazer certos sacrifícios, tendem a ser estigmatizados como não tendo a tal boa atitude. Para além dos treinadores, os progenitores também não podem, nem sempre estão isentos também de alguma responsabilidade aqui pelo meio. Também têm aqui um papel importante. À medida que aumenta o seu envolvimento na configuração desportiva, os progenitores esperam dos seus filhos também um determinado tipo de comportamentos e esperam também resultados. Os progenitores geralmente querem ver algum retorno do seu investimento pessoal e financeiro.
É importante acrescentar que para muitos progenitores, não digo todos, mas para muitos, o ser pai ou mãe de um atleta de alto rendimento constitui-se como uma parte significativa da sua identidade. E como tal também tendem a exercer diferentes tipos de pressão sobre os seus filhos. Através do modo como atuam, conscientemente ou até inconscientemente, alguns pressionam os filhos, os quais filhos acabam por reconhecer que o seu desejo, por exemplo, em quererem alterar algum tipo de objetivo ou o seu desejo em quererem abandonar a prática, pode-se constituir como uma ameaça à identidade de pelo menos um dos seus progenitores. Então, por um lado, temos os progenitores a pressionar os filhos e, do outro lado, temos os atletas que não querem desapontar os pais. E os atletas podem, então, sentir-se um pouco compelidos a continuar a sua prática desportiva, por vezes demasiado intensa, ou com lesões, ou ainda a não questionarem, a não desafiarem e a tolerarem, portanto, práticas disciplinadoras e comportamentos menos adequados por parte de outros treinadores e atores da configuração desportiva. Mas os progenitores exercem não só pressão sobre os filhos, mas também podem exercer pressão sobre os próprios treinadores, que querem também resultados. E isto pode se tornar às vezes problemático. Enquanto que nós podemos ter vários treinadores a tentarem manter um certo distanciamento, vamos ter outros treinadores que se vão sentir pressionados a agir de formas que não deveriam agir, precisamente porque estão a ser pressionados também pelos pais para terem resultados. Também na procura de resultados, muitos clubes, federações, podem interferir direta ou indiretamente, de forma intencional ou não, sobre as ações dos treinadores, constrangendo-os a agir de maneiras que não agiriam, exceto quando sob forma de compulsão. Portanto, alguns treinadores, como eu disse já, além das suas expectativas pessoais, sentem-se pressionados a aderirem às expectativas das organizações que os empregam e neste caso, isto pode levá-los a agirem e a tomarem decisões que por vezes podem ir contra o bem-estar dos atletas. E, portanto, é dentro deste tipo de configuração desportiva que os atletas aprendem o que é muitas vezes tido como normal no desporto e como normal também nas suas modalidades. Aprendem a considerar certas formas de exploração ou de violência como algo normal no desporto. Desde o momento em que iniciam a sua prática, os atletas são envolvidos numa cultura desportiva que tende a normalizar o risco, a dor, a lesão, a violência. Para muitos atletas, isto é visto como parte de uma certa, como eu disse, ética desportiva. E quanto mais os atletas se envolvem na configuração desportiva e na configuração da sua própria modalidade, mais facilmente são influenciados por outros membros e, como tal, mais conformistas se mostram relativamente à cultura de risco que predomina. Como tal, os esforços dos atletas para lidarem com a dor, as lesões, os treinos excessivamente intensos, o controle de peso corporal, as práticas disciplinadoras, os comportamentos violentos e até mesmo abusivos, tendem a refletir as crenças que prevalecem na cultura desportiva. Os trabalhos, por exemplo, agora é importante também referir outro aspecto, é que os trabalhos que têm vindo a ser, muitos dos trabalhos que têm vindo a ser realizados tendem a basear-se muito no paradigma do perpetrador masculino e a vítima sendo feminina. No entanto, este tipo de análise apresenta alguns problemas, porque as mulheres e os homens tendem a ser apresentados como grupos homogéneos, como se todas as mulheres fossem exploradas, abusadas e todos os homens fossem os perpetradores. Existe uma tendência para ignorar a diversidade das experiências, tanto femininas como masculinas. Algumas atletas podem ser abusadas, exploradas e, efetivamente, alguns homens podem ser agressores. No entanto, os homens também podem ser abusados e as mulheres também podem ser agressoras, e vimos nos relatos que também mulheres são apresentadas como sendo agressoras. Devido às ideias populares sobre o que é ser homem e as ideias sobre feminilidade, é difícil reconhecer, torna-se um pouco mais difícil reconhecer os homens como vítimas e as mulheres como agressoras. E visto que muitos desportos foram tradicionalmente definidos em torno de características tradicionalmente associadas aos homens, o desporto passou a ser visto como um espaço privilegiado para a construção, a expressão e perpetuação de identidades masculinas. E, como consequência, para muitos que pesquisam nesta área e também para muitos homens, é difícil reconhecer a existência de abuso e de exploração de homens, uma vez que admitir isso seria visto por muitos como uma ameaça à masculinidade. Histórias de vitimização masculina são mais raras, digamos assim, no contexto desportivo.
pode-se dizer que é um desafio significativo para os homens revelarem as suas experiências, pois estas estão em extremo desacordo com as normas do ambiente no qual foram incutidos. Por outras palavras, muitos homens continuam a acreditar que o verdadeiro homem tem que ser heterossexual, forte e definitivamente não uma vítima. E tal como diria, mas aqui importa referir que ultimamente já vão começando a surgir, através de alguns estudos e alguns dos projetos que têm vindo a ser desenvolvidos, já vão começando a aparecer histórias de homens, precisamente em vários contextos de prática desportiva, a relatarem também situações desta natureza. Mas como diria, para terminar aqui, como diria Mike Artill, alguém estudioso nesta área e uma referência e que também se preocupa com esta questão da masculinidade, ele próprio também diz: enfrentar e reconhecer o abuso sexual representa uma ameaça significativa para o sentido de masculinidade de um homem. Um homem vítima pode assumir que é menos homem devido à sua incapacidade de se proteger e à sua experiência em um papel de impotência e vitimização. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, doutora Cláudia. Muito obrigada pela partilha do importante trabalho aqui do Observatório. Continuamos a perceber que por trás destes fenómenos existe sempre a questão da relação de poder, não é? Da posição de poder que também se afirma dentro do desporto. Essa é, aliás, uma das razões pelas quais nós também aqui no SES começámos a estudar esta questão das masculinidades associadas ao contexto desportivo, esta normalização daquilo que é do comportamento agressivo como sendo sinónimo de condição até de sucesso e de performance desportiva. Mas se calhar sobre isso podemos falar um bocadinho mais tarde. Eu teria já várias questões, mas pronto, vou deixar aqui para depois de ouvirmos a doutora Lara, para que ela também tenha a oportunidade de vir partilhar o seu trabalho, que no fundo vem, obviamente, alinhar-se com estes relatos relativamente ao percurso e àquilo que pode constituir no desporto, tanto uma forma de inclusão como uma forma, como palco para, como vimos, violência desde uma idade muito tenra. Portanto, eu apontei aqui, tínhamos aqui relatos de crianças entre os 6 e 10 anos, portanto, estamos a falar de meninos, de crianças mesmo muito pequeninas. Boa tarde. Antes de mais, queria agradecer à professora Tatiana Moura e à colega Rita Santos que me dirigiram o convite para este seminário. É mesmo muito bom partilhar o painel com a professora Cláudia Pinheiro. O Observatório Nacional de Violência contra Atletas assume uma importância gigantesca naquilo que é o conhecimento público da vitimização em contexto esportivo. E o estudo de caso da minha dissertação de mestrado foi conhecido exatamente 2 anos depois da criação deste organismo. O meu estudo de caso é o caso do Rio Ave Futebol Clube e do Famalicão Futebol Clube. Portanto, futebol feminino que, como vimos ainda agora, é profundamente é uma das modalidades com maior taxa de denúncia. E este organismo, não é? Eu reconheço no Observatório uma importância naquilo que é o colmatar de lacunas no que concerne à definição de políticas públicas, e eu creio que algumas das reformas legislativas a que temos assistido nos últimos 2 anos são já reflexivas do trabalho deste organismo. Portanto, eu aplaudo a criação deste organismo e também sublinho a importância desta iniciativa de organizarem um seminário por parte do Observatório de Masculinidades, porque este realmente é um contexto em que a violência de género é, de facto, muito pouco estudada. Portanto, a minha apresentação divide-se em 6 partes. Começo por falar daquilo que é o papel dos média na construção da realidade social, à luz dos estudos feministas da comunicação, que é o ponto de partida que eu assumo. Portanto, o patriarcado, enquanto sistema, é assente em instituições de múltiplas naturezas e os média, enquanto construtores da realidade que nós compreendemos enquanto audiências,
Um, Produzem e veiculam saberes especializados ou não especializados, crenças, mitos, à luz precisamente destes valores patriarcais. Vêm a reforçar as dinâmicas de poder já existentes. Portanto, como o discurso dos média resulta das estruturas patriarcais, o patriarcado, enquanto sistema, é profundamente normalizado nesta produção noticiosa. O patriarcado depende de várias formas de opressão, e pode ser explicado, e deve ser explicado, a meu ver, pela teoria da interseccionalidade. Esta teoria questiona as relações de poder nas identidades sociais e nas estruturas, e permite-nos perceber porque é que certos grupos identitários são favorecidos, e como as representações sociais são profundamente moldadas por fatores como o género, a raça, a classe, mas também as questões de deficiência, desordens, aquilo que é percepcionado como desordem ou defeito. Nós temos a ideia, e é muito difundida a ideia de que os médias são objetivos. Contudo, nós temos de ter presente que os discursos não são neutros, o discurso dos média não é exceção, e esta ideia da objetividade é, sobretudo, a ideia de um ritual estratégico, como Gay Tuckman definiu lá na década de 1960. Portanto, a objetividade como ritual estratégico é um conjunto de procedimentos que permite respaldar os jornalistas dos riscos da profissão. E conceptualmente baseia-se no rigor, na imparcialidade, e os jornalistas recorrem a estes mecanismos para produzirem textos que sejam socialmente percepcionados como credíveis. Existe uma clara preferência por decisores políticos e forças de segurança que é orientada por esta perspectiva de lucro e de maximização de recursos. Portanto, acontece que estas figuras, estas fontes institucionais, têm muito mais credibilidade em detrimento de sobreviventes vítimas. Também esta escolha, e novamente a escolha é profundamente subjetiva, estas figuras estão mais propensas a alimentar continuamente o fluxo de notícias, o que, de um ponto de vista comercial, interessa aos grupos económicos de média. Portanto, o acesso ao discurso público e a capacidade de ser ouvido pelos média são profundamente desigualitárias. Há ainda esta questão que a Alessia Tranchese aponta, que é a falta de mobilidade semiótica. Ou seja, é conferido um estatuto de verdade às fontes institucionais que não é conferido a vítimas e sobreviventes, que em simultâneo são deslegitimadas, e não se viabiliza que elas façam parte deste processo de produção noticiosa, porque não são, no fundo, ouvidas. Existe aqui uma subrepresentação das vítimas enquanto fontes, que também irei falar um pouco mais adiante. E existem muitas referências às qualidades pessoais dos agressores quando há uma denúncia. Não obstante o facto de os nomes das vítimas não serem disponibilizados publicamente pelos média no geral, verifica-se que o uso frequente da voz passiva e a ausência dos ofensores nas manchetes conferem um maior enfoque às vítimas e acabam por excluir e invisibilizar
os agressores da ação pela qual são responsáveis. Portanto, são chamados crimes sem agente, porque a responsabilidade do agressor é encoberta e potencia-se a culpabilização da vítima. O crime, e o agente do crime são aqui vistos como factos existentes a priori e que, portanto, não merecem um maior aprofundamento. O elemento que permanece mais visível é realmente a vítima que foi afetada por ele. Apesar pronto, das pessoas que são alvo de violência sexual serem rotuladas enquanto sobreviventes ou vítimas na produção noticiosa, há muito ceticismo relativamente a estas. Esta ambiguidade de termos linguísticos confunde o público e impede também que as vítimas se sintam acolhidas pelos média. Estas marcas textuais que induzem dúvida, negação, e até mesmo estes eufemismos que minimizam a gravidade das violências infligidas são realmente problemáticas e destrutoras para vítimas. Além disto, há um sensacionalismo no tratamento mediático das denúncias, e creio que temos que olhar criticamente para isto, porque é que um ato de violência sexual é controverso, polémico, escandaloso, tratado como uma saga, quando um assassinato ou um roubo não o são. E cada vez que uma notícia é tratada de forma sensacionalista, aquilo que acontece é que os agressores são alterizados, ou seja, são tratados como o outro, que é diferente de nós, a maioria da fatia da população, e que somos diferentes e que não, e de maneira nenhuma nos relacionamos com a outra pessoa. Para nós compreendermos porque é que as mulheres estão profundamente ausentes enquanto fontes, temos que perceber porque é que o discurso público é profundamente genderizado e reprodutor de hegemonia masculina. A classicista Mary Baird defende que nós temos que ir à antiguidade clássica para percebermos quais é que foram os modelos de oratória para perceber aquilo que é considerado uma boa oratória, uma má oratória, a persuasão, quem é que deve ter espaço para ser ouvido, quem não deve ter espaço para ser ouvido. A verdade é que as mulheres, quando se manifestam publicamente, são descritas como estridentes, queixosas, e esta escolha de palavras não é aleatória, é fundada em crenças seculares que as trivializam e as remetem constantemente para a esfera privada. E, portanto, a classicista Mary Baird diz que é de facto muito complicado querermos encaixar mulheres numa estrutura que é pré-existente e está profundamente masculinizada, e que se calhar devemos pensar aqui numa redefinição de poder. Porque assim, é precisamente através do discurso público que o poder é exercido, e o próprio funcionamento da vida pública é regido por esta hegemonia masculina no discurso público. Dentro dos estudos dos efeitos dos média, que remontam ao pós Segunda Guerra, ao pós da Segunda Guerra Mundial, a continuidade dos estudos do Agenda Setting materializou-se aqui na teoria de framing, ou seja, enquadramentos, perceber de que forma é que os entendimentos que as pessoas fazem de um assunto se alinham com aquelas opções de enquadramentos que foram feitas pelos média.
Portanto, o autor em que eu me baseio na minha dissertação, apesar de haverem outros, é o Shantu Iyengar. O Shantu Iyengar veio dividir os enquadramentos em temáticos e episódicos. Portanto, um enquadramento temático contextualiza, apresenta condicionantes sociais que contribuem para determinado problema, e conduz a uma promoção de responsabilidade social, que parte-se do pressuposto de que os média devem precisamente promover responsabilidade social sobre matérias. Já o enquadramento episódico promove um tratamento muito casuístico. Os eventos não são apresentados como isolados, não são interligados com tantos outros que também são apresentados de forma isolada, e a responsabilização é individualizada. Este enquadramento é preferido pelos formatos de televisão, mas não é apenas encontrado nos formatos de televisão. Como eu também vou referir mais adiante, é o enquadramento mais comum nos média. A investigação de Shantu Iyengar, acabou por incidir aqui mais no contexto da televisão, como é que os média enquadram aqui a atribuição de culpa e do ónus dos acontecimentos. O crime é um dos acontecimentos mediáticos com maior noticiabilidade, porque é aqui uma ruptura com a ordem social, é algo recorrente, mas não é por isso que seja enquadrado socialmente. Ao invés disso, na verdade, a criminalidade é tratada pelos média através de referências a transgressões específicas, e o enquadramento episódico é privilegiado em detrimento de um enquadramento temático. Como resultado disto, o entendimento que as audiências fazem do crime é de que o crime se associa a problemas individuais, porque são omitidos fatores sistematicamente reconhecidos pelas ciências sociais como condicionantes da criminalidade, por exemplo, a pobreza, o desemprego, o divórcio, a precariedade na saúde, más dinâmicas comunitárias, baixos níveis de literacia e escolaridade. Também são promovidos estereótipos. O crime mais comumente representado nos média é a violência interpessoal, portanto, aquela que ocorre nas ruas, são os delitos urbanos. Há uma sobre-representação de grupos minoritários nestes crimes violentos, e acabam por se criar aqui estereótipos com recurso a linguagem sombria e sensacionalista. Há também esta questão, que eu vou também falar mais adiante, sobre a invisibilização da violência na esfera privada. No caso em que esta violência ocorre em agregados familiares racializados, em que há minorias étnicas, esta violência é sobrevalorizada pelos média. E há aqui novamente esta questão do outro versus nós, o que promove que a grande fatia da sociedade não assuma responsabilidade, nem entenda que há uma obrigação social em combater esta problemática que é sistémica, porque a problemática não é apresentada como sistémica pelos média. E é por isso que realmente as dimensões de raça, género e classe não podem ser de todo dissociadas desta discussão académica sobre a cobertura mediática da violência. Historicamente, não é? Os
Os homens negros eram perseguidos por serem percepcionados como uma ameaça às mulheres brancas. E, por outro lado, a vitimização de mulheres negras, especialmente aquelas que eram escravizadas, era realmente rotineira, mas era completamente invisibilizada. E, portanto, isto não é dissociado do arquétipo que as audiências têm do agressor e da vítima. De facto, esta caracterização domina e, por mais que os média apresentem outro tipo de agressores e outro tipo de vítimas, há uma tendência coletiva para descartar qualquer perfil que não vá ao encontro deste. Portanto, a violência que é exercida contra mulheres racializadas, mulheres em vulnerabilidade social, mulheres mais idosas, tem muito menos atenção mediática do que aquela que é cometida contra mulheres caucasianas, de um estatuto económico e social mais elevado. A visibilização desta questão não veio mudar com o movimento Me Too. Aliás, uma das críticas feitas à mediatização do movimento em 2017 é precisamente a negligência desta interseccionalidade e porque foram favorecidas mulheres cisgênero, heterossexuais, brancas, de classe média e alta, e foram desconsideradas estas complexidades. E, portanto, historicamente, a cobertura mediática da violência sexual tem promovido a descontextualização de abusos, tem criado estereótipos, tem responsabilizado vítimas e, em simultâneo, desculpabiliza agressores. A cobertura mediática alicerça-se também em vários mitos que são muito pervasivos na sociedade. Os mitos que minimizam e os mitos que catastrofizam operam em conjunto para distorcer aquela que é a compreensão social da violência sexual e que permite que se descredibilize a verbalização das violências que são cometidas. Há autores que perceberam que de facto a violação e o assédio se situam no mesmo espectro de práticas de violências e perceberam que há realmente semelhanças e que faz sentido falar destes mitos e destas crenças em conjunto. A forma como os média ecoam os mitos de violência sexual tem-se caracterizado como muito destrutiva e muito problemática para as sobreviventes e vítimas. Persiste a precaução e a falta de empatia com as vítimas e como já disse, os agressores são sempre apresentados como pessoas com muitas qualidades e que em nada se relacionam com os atos que estão a ser denunciados. Portanto, a vítima é responsabilizada, é acusada por ter precipitado de alguma maneira a violência, o consumo de álcool e estupefacientes ou a mera decisão de estar fora de casa são condicionantes que as tornam vítimas ilegítimas. A questão das denúncias falsas é de facto um mito muito pervasivo, no sentido em que esta lente, por parte dos média, começou a ser muito usada no início do século XXI, apesar de as denúncias falsas corresponderem a cerca de 0,6%
de todas as acusações. No entanto, esta digamos que uma arma de arremesso muito utilizada, e há sempre há quase sempre esta argumentação de que são estas pessoas que acusam homens ricos com base em motivações financeiras, procuram vingança pessoal ou então estão a ser instrumentalizadas por outros adversários, seja políticos, seja económicos, e, portanto, além deste, existe o grande mito do stranger danger, que contribui muito para que a violência sexual na esfera privada seja invisibilizada. Portanto, a violência sexual é geralmente apresentada como esta ocorrência em becos escuros, cometida por homens marginalizados, na verdade, a bibliografia mostra, e a bibliografia e os dados estatísticos mostram que, relativamente especificamente à violação, 90% de todas as violações são cometidas por pessoas que são conhecidas da vítima, são cometidas em casa da vítima, do agressor, portanto, são cometidas por homens com quem têm uma relação próxima, familiar, portanto, estes atos violentos que são enquadrados pelos média como individuais, monstruosos, pervertidos, não são associados a homens que aparentemente estão bem integrados na sociedade. E em última análise, isto dá conforto às audiências que se veem na maioria dominante e, ok, dizem para elas mesmas, nós não estamos em nada relacionados com estes atos que são, digamos que, muito desviantes. Outro mito é que a violação deixa marcas físicas, o que também não é verdade. Existe no jornalismo mainstream esta orientação de que devem ser equilibrados os pontos de vista e devem ser ouvidas várias fontes, o que, no caso da violência de género, é bastante problemático porque minimiza a gravidade e até se pode sugerir que as violências foram precipitadas e que as vítimas são responsáveis pelo que lhes aconteceu. E há aqui criado um maior ceticismo, não para os agressores, mas sim para as vítimas. Este manual, que foi elaborado pela professora Rosa Monteiro e foi lançado em 2019, quando a professora Rosa desempenhava o cargo de Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, contém recomendações que são muito prementes para profissionais de comunicação social. E, para mim, em particular, este manual foi importante porque o cumprimento de um dos objetivos dele foi objeto de análise da cobertura mediática que constituiu o corpus da minha dissertação. Portanto, deste enfoque dos média em casos de violência sexual que não correspondem de toda à experiência mais reportada e que não converge todo nas estatísticas oficiais, gera aqui uma grande distorção. Os meios de comunicação social, por pressões comerciais, na expectativa de lucro, focam-se muito mais nas buscas por um agressor sexual em série, que suscitam uma cobertura mais intensa, mais prolongada no tempo e não privilegiam de todo aquilo que é a violência sexual no cotidiano. A nível, no que concerne ao movimento Me Too, em Portugal, o Me Too é um movimento local, ou seja, é um movimento que é global, mas que tem adaptações locais e distintas. Em Portugal, este movimento deve ser interpretado para além
de feminismo de hashtag, porque, na verdade, este movimento foi mediado por órgãos de comunicação social tradicionais que tiveram um papel muito importante no desvendar destes casos, na amplificação, na legitimação e também na deslegitimação deste movimento. Há aqui que dizer isto. Houve um baixo número e está, se pudermos considerar que o movimento está ainda a ocorrer, há um baixo número de denúncias, um alcance realmente muito baixo, e entre as várias situações, incluem-se não apenas as de celebridades, mas também no contexto do ensino superior, mas também em unidades de investigação e desenvolvimento. No desporto, não é? Tinha que mencionar esta, mas também nas indústrias criativas, nas escolas de formação artística, entre músicos, artistas. No que toca ao abuso sexual de menores e ao abuso sexual dos menores nos média. Os média não contribuem para uma compreensão do problema enquanto fenómeno sistémico, não abordam soluções nem políticas públicas de prevenção e aquilo que, sobretudo, fazem é uma ênfase nos detalhes mais atrozes dos processos de crime. Houve ligeiras mudanças com o caso do Jerry Sandusky, mas a verdade é que a responsabilização individual ou institucional continua a ser muito promovida. Entre o caso do Jerry Sandusky, que envolveu a Universidade Estadual da Pensilvânia, ele causou indignação muito rapidamente. Um outro estudo um estudo comparativo com o caso de Larry Nassar, na ginástica, este caso demorou mais de um ano a ganhar uma visibilidade significativa nos média. E, portanto, há aqui tentativas de explicação do porquê disto. Existe, de facto, um interesse menor do público, ou pelo menos é percepcionado um interesse menor do público relativamente ao desporto feminino, e há aqui também uma normalização da vitimização feminina. O desporto é de facto um dos principais espaços públicos de reprodução de masculinidade hegemónica. Existe uma cobertura limitada do desporto feminino. Há também uma falta de tratamento sério e respeitador das atletas, e os média acabam por contribuir para reforçar esta ideia de que o desporto é feito por homens, para homens e protagonizado por homens. Em simultâneo, o desporto feminino é marginalizado e trivializado, mesmo na cobertura de competições femininas. Portanto, as atletas são tratadas como as outras, que não pertencem à prática desportiva e são frequentemente alvo de representações estereotipadas fundadas em preconceitos de raça e de género. Em Portugal, pronto, tem-se verificado de facto
uma progressiva feminização do jornalismo desde a década de 1980. O último estudo diz-nos que estamos quase na paridade, só que esta feminização não chegou de todo às secções e às redações de desporto, porque apenas 15% dos 456 jornalistas que trabalham em desporto são mulheres. A coordenação do Global Media Monitoring Project, especificamente na edição de 2020, os resultados da edição de 2025 saem no próximo mês, concluem que o desporto é um dos temas com menor probabilidade de ser noticiado por mulheres. Portanto, isto realmente verifica-se porque as redações de desporto continuam a ser ambientes que são dominantemente masculinos, perpetuadores de relações de género muito desiguais e de profundas assimetrias, também a nível da distribuição de responsabilidades. Sendo crítica de uma perspectiva liberal e da ala liberal dos académicos feministas que defendem que um aumento de mulheres na profissão conduza a representações mais justas, eu alinho realmente com os académicos que dizem que o incremento de jornalistas por si só não garante uma transformação na forma como as mulheres são representadas. É preciso realmente aqui uma mudança estrutural, renovar os imaginários coletivos para que as atletas sejam apresentadas de uma forma mais justa e que também as situações de violência de género sejam tratadas de uma maneira muito mais respeitosa e menos destrutiva para sobreviventes. Como eu referi, o meu estudo de caso foi do Rio Ave e do Famalicão. Em 2022 chegou a conhecimento público por parte de uma investigação jornalística do Jornal Público. De facto, aquilo que eu verifiquei é que houve um decréscimo notório a partir do momento em que foi denunciado. Eu realmente não fiquei, digamos que, surpreendida com os resultados com que me deparei. Não foram de todo diferentes daquilo que eu li e naquilo que escrevi no meu enquadramento teórico. Muito poucas notícias com autoria feminina. As fontes institucionais predominaram em detrimento de vítimas. A cobertura mediática foi sobretudo casuística. Além disso, foi disponibilizada em baixo número a informação de apoio à vítima, que é precisamente recomendada pelo manual da professora Rosa Monteiro. Portanto, o desporto de formação e de alto rendimento é uma das esferas públicas mais propícias à ocorrência de violência sexual, é particularmente vulnerabilizadora do género feminino, porque sabemos que a violência é um fenómeno genderizado. Existem aqui muitas limitações a nível de literatura científica. Primeiramente, do estudo daquilo que são as dinâmicas de risco, e ainda mais naquilo que são as representações mediáticas destas violências no desporto de formação e de alto rendimento. Obrigada. Obrigada, Clara.